6,9. E em 1 Coríntios 6,9, nós aprendemos que a suposta condenação se baseia em dois termos. Vocês lembram qual é? Malakoi e arsenokoitai. Malakoi, primeiramente na versão tradicional, traduzida por efeminados, mas nós sabemos que essa tradução como efeminados não é correta. Olha só o que a gente descobre. Vou colocar aqui para vocês. O termo Malakoi, ele foi traduzido corretamente pela Bíblia de Jerusalém como depravado. E é o que se sabe. Por quê? O termo Malakoi é um termo conhecido. Diferentemente de arsenokoitai, que foi um termo inventado, o termo Malakoi, nós sabemos, nós temos como ter referências do verdadeiro significado, porque ele ele consta em outros escritos da mesma época. Então, fazendo esse tipo de comparação, você consegue entender. Olha o que John Boswell, na obra dele, Cristianismo, Tolerância Social e Homossexualidade, ele escreveu: a ideia da associação da palavra Malakoi com afeminado leva ao falso julgamento. Gays não eram vistos como afeminados no mundo antigo, a menos que, além de serem gays, apresentassem características femininas. Muitos homens heterossexuais eram chamados de afeminados por escritores antigos, e não há nenhuma conexão essencial entre comportamento sexual inadequado e preferência sexual em nenhuma literatura antiga. Ele continua: fontes patrísticas não usam, em hipótese nenhuma, Malakoi para afeminados. Em vez disso, usam outros termos. Na obra original do John Boswell, ele até menciona os outros termos comuns para afeminados. Já que malakos é o singular, estava associado à masturbação ou ausência de ética. Tantas pessoas são denegridas como Malakoi na literatura antiga por variadas razões, que o ônus da prova, neste caso, deve repousar sobre aqueles que desejam relacioná-la a homossexuais. Na ausência de tal prova, a inferência mais eloquente é que Malakos se refere à fraqueza moral em geral, fraqueza moral genérica, sem conexão específica com a homossexualidade. Você está entendendo? As versões bíblicas, porque a Bíblia não foi escrita em português, as versões bíblicas, elas divergem nas traduções desses nessas duas palavras, Malakoi e arsenokoitai, de modo que você encontra muitas versões diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trouxe aqui hoje uma Bíblia diferente. Essa é a Bíblia de estudo, a mensagem, tá? Ela é uma Bíblia em linguagem atualizada. Vamos ver o que ela fala em 1 Coríntios 6,9. Não percebe que esse não é o caminho de se viver? Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte do seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra, de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Aí ele continua: estou falando de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual. Ora, a Bíblia Mensagem, apesar de não ser das melhores traduções que se tem, bíblicas, nesse ponto, fala uma coisa com a qual nós também concordamos. Porque o problema, o pecado, não está na sua orientação.
mas sim naquilo que você faz da sua orientação. Se você for heterossexual, você não vai para o céu por ser heterossexual. Você está entendendo? O fato de ser heterossexual de per si não é uma passagem para o céu. Assim como o fato de você ser homoafetivo não é um bilhete só de ida para o inferno. Vai depender daquilo que você faz com aquilo que te é dado. As pessoas, elas são hoje, eu até me assusto, como as pessoas ainda não sabem, ainda não têm conhecimento daquilo que se passa com elas próprias. Tem gente mais velha que eu, que ainda diz opção sexual. Não, a minha opção sexual. Opção. Se você tem duas opções: morar numa casa muito luxuosa, muito boa, num lugar maravilhoso, e morar numa casa velha, destruída, num lugar perigoso, qual das duas opções você escolhe? Você só escolhe melhor. Se você pode escolher entre duas roupas, uma muito bonita, a outra toda velha e rasgada, qual você escolhe? Uma coisa que você não pode escolher não é uma opção. Uma coisa com a qual você não consegue lidar, você não consegue tirar, extrair de você, porque é parte de você. Assim como você não consegue mudar a cor dos olhos, assim como você não consegue mudar a cor da pele, assim é a sua condição sexual. Ela nasce com você. Assim como os heterossexuais, ao longo da puberdade, vão descobrindo a sua orientação, vão descobrindo quem são, o que mais lhes agrada, o que mais lhes desagrada, porque não é o fato de ser heterossexual que vai fazer com que o homem ou a mulher sintam atração indiscriminadamente por todos aqueles do sexo oposto. Verdade ou não? Desse mesmo modo, o homoafetivo não sente atração indiscriminadamente por todos os indivíduos do mesmo gênero. Da mesma forma que um começa na puberdade a perceber o que mais lhe atrai, o que mais não lhe atrai, da mesma forma, o hétero com o homo, porque somos seres humanos, é o mesmo tipo de coisa. Agora, o que você faz com a sua sexualidade, isso sim pode te levar para o inferno. E não importa se você é hétero ou se você é homo. Amém? O outro termo constante em 1 Coríntios 6, 9. Em 1 Coríntios 6, 9, o segundo termo, arsenokoitai, foi muito corretamente traduzido pela Bíblia de Jerusalém como pessoas de hábitos infames. Ela é uma referência com certeza a Levítico 18, 22 e Levítico 20, 13. Em Levítico 18, 22, nós sabemos que o termo abominação é toeva. O termo toeva é o termo usado para abominações ligadas à idolatria, não abominações éticas ou abominações de outra sorte, abominações especificamente ligadas à idolatria. Ainda que não fosse, nós sabemos que Tiago 2,10 nos revela que se você quiser guardar a lei, se você quiser se colocar, se tirar
do tempo da graça e se colocar de volta no tempo da lei, você vai ter que cumprir a lei toda. Senão se você não cumprir a lei toda, você não está sendo honesto com Deus nesse aspecto. Então esse foi o nosso estudo da semana passada sobre 1 Coríntios 6,9. Então ficou muito claro em 1 Coríntios 6,9 que a preocupação de Paulo era uma preocupação típica de um judeu cristão. Ele tinha uma preocupação de manter os costumes idólatras afastados dos cristãos, porque com muita facilidade os cristãos ou os judeus se misturavam nos cultos pagãos. Isso desde que o mundo é mundo acontecia. E acontece até hoje. Alguém aqui conhece um judeu que frequenta a igreja católica? Eu conheço muitos. Né? Então isso acontece até hoje. Né? Os judeus, eles, com muita frequência, eles se misturam com a prática de outras religiões. Muito bem. Hoje o nosso estudo é sobre Romanos 1. Existem duas coisas sobre Romanos 1 que você precisa saber. A primeira delas é a hermenêutica simples. O que é hermenêutica, pastor? É fazer o uso da boa interpretação textual. A Bíblia não foi escrita em forma de versos. A epístola aos Romanos era exatamente aquilo que o nome diz: uma carta. Ela não foi escrita em versos, ela não foi escrita em capítulos, ela não estava originalmente dividida nos versículos como nós os vemos hoje. Para que então a Bíblia foi dividida em versículos? Foi para ajudar-nos a melhor nos localizar quando nós precisamos mencionar um trecho dela. Não foi para descontextualizar as passagens. Se nós descontextualizarmos, nós estamos cometendo um pecado. Nós estamos distorcendo as palavras da salvação, as palavras do Senhor. Você está entendendo? Amém. Então veja, Romanos 1 só pode ser entendido se nós começarmos a lê-lo no contexto integral, como uma redação. Eu comparo, por exemplo, uma redação do Enem. Se você pegar apenas um trecho da redação do Enem, você não, de uma pessoa que você, enfim, se você pegar um trecho de uma redação que você fez para o Enem, você não vai entender tudo por causa de uma frase. Você tem que ler a redação inteira, integralmente. Assim é o que acontece com Romanos 1. Romanos 1, os versos que as pessoas usam para condenar a homoafetividade são os versos 26 e 27. Mas nós vamos entender, fazendo uso da boa interpretação, o que realmente esses versos querem dizer. Basta uma lida sem os preconceitos, sem as ideias preconcebidas, para que todos os problemas sejam esclarecidos. Olha, Romanos 1 é o único que nos concede, nos transmite e nos permite entender o contexto que Paulo estava se referindo. É o único de todas as 6 passagens bíblicas que possivelmente condenam a homoafetividade. Romanos 1 é o único que nos dá um motivo. Vamos lá. Nós temos que começar a leitura a partir
do verso 18. Porque a partir do verso 18 é que ele começa a falar, ele dá início, ele começa o discurso dele, ele começa o raciocínio dele em Romanos 18. Antes disso, de 1 ao 17, ele se apresenta. Na sua casa você faça uma leitura bastante atenta, de 1 ao 17. Você vai perceber que ele se apresenta, Paulo se apresenta. Vamos ler. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, verso 26, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Essa versão traduz como punição. Uma versão mais acertada seria pagamento, recebendo em si mesmos o merecido pagamento pelo seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Se você ler isoladamente os textos, os versículos 26 e 27, você vai ter a falsa impressão de que Paulo está reprovando comportamentos homossexuais entre mulheres e entre homens. E é interessante notar que em toda a Escritura, o único local
que se mencionaria, teoricamente, o sexo entre mulheres é em Romanos 1, 26. Então, por que afinal, se essa é a verdade, se essa fosse a verdade, por que Paulo mencionaria algo que não foi mencionado em nenhum outro lugar, nem na cultura hebraica, judaica e nem nos evangelhos? Afinal, se você fizer uma leitura do início, começando no verso 18, os versos chaves, veja aqui, 23, mudando a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Depois ele volta, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Verso 26, por isso, por causa disso, os entregou às paixões infames. Uma coisa, quando ele diz por isso, ele está relacionando ao que ele havia dito antes. E o que ele havia dito antes? Ele havia dito que a sociedade romana estava corrompida na idolatria. Todo tipo de práticas libertinas ligadas à idolatria. Basta ler. De uma leitura simples, tirando o isolamento dos versos 26 e 27, você consegue perceber nitidamente. Quando ele chega ao final do capítulo 1, ele vai dizendo, olha, são pessoas que estão cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda. Ora, todas essas qualidades são abomináveis aos olhos do Senhor, e as são, de fato. Ele está colocando pontualmente indivíduos que praticaram sexo dentro de um contexto idólatra, um contexto promíscuo, obsceno, destrutivo. Você está me entendendo? Assim como nem todo heterossexual se encaixa nesse verso, nem todo heterossexual é cheio de injustiça, nem de malícia, nem de avareza, maldade, invejoso, homicida. Do mesmo jeito, nem todo homoafetivo é assim. Não é inerente, uma coisa não leva a outra, basta interpretar. Está aqui. Isso aqui sim, Romanos 1, eu digo, é preto no branco. Basta ler. Se você for ler com a sua mente envenenada, você vai enxergar apenas a repetição daquilo que os seus avós, os seus tataravós repetiam, vomitavam. Mas hoje você não está mais preso nas cadeias que prenderam as gerações que te antecederam. Hoje você tem o poder dado pelo Espírito Santo de Deus para você mesmo ler as Escrituras e ser liberto pelo poder que contém nelas. Ainda tem mais uma coisa. Se você fizer a leitura de Romanos 1, você vai perceber duas coisas. Uma, que as relações homossexuais, e ali não são relações homoafetivas, são homossexuais ou homogenitais,
Você vai perceber também que Paulo sequer está condenando, ele está apenas listando e ponderando, porque nos capítulos seguintes ele começa a falar que todos nós temos poder, temos a capacidade de sermos redimidos pelo sangue de Jesus. Ele sequer está reprovando, ele está listando, são ponderações. Se a simples leitura não for capaz de convencê-lo, então vamos adentrar no contexto do livro de Romanos. Vamos entrar no contexto da sociedade romana do século I. Em primeiro lugar, Romanos 1, verso 26, fala sobre as mulheres. Fala assim: porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Ele não está necessariamente falando de homogeneidade feminina. Ele está falando que a mulher deixou o uso natural, deixou o seu uso natural. Agora, qual é o conceito dele de naturalidade? Ele diz assim, Daniel Reumia: portanto, a referência às relações sexuais entre mulheres, relações que seriam consideradas fora do comum, poderia ser interpretada de diversas maneiras. Poderia significar sexo durante a menstruação. Sexo durante a menstruação, para Paulo, era antinatural. Sexo com o homem não circuncidado, uma prática considerada pelos judeus não natural. Sexo oral, todo tipo de sexo que não culminasse na procriação era considerado pelos judeus antinatural. Sexo heterossexual anal, comum também nos tempos romanos, mas considerado um sexo inútil, porque no tempo bíblico o comando era multiplicai, enchei a terra. Então todo tipo de relação que não culminasse na procriação era considerado antinatural. Ter relações sexuais em pé também era considerado antinatural. Ou qualquer coisa que não fosse considerada como a forma tradicional de se ter uma relação sexual. Em nossa época, por exemplo, algumas pessoas considerariam tudo, exceto a posição papai e mamãe, como sendo fora do comum. Não há necessidade de se enxergar homogeneidade nas palavras parafisem, no versículo 26. Pastor, o que é parafisem? Parafisem é justamente o não natural. Quando fala não natural, parafisem. Na forma pela qual Paulo a emprega, esta frase poderia ter diversos significados. E se estes atos sexuais não fossem dirigidos à procriação, eles seriam qualificados como parafisem, não naturais, também no sentido estoico do termo. Você está entendendo? O conceito de Paulo a respeito de não naturalidade do sexo feminino não necessariamente indicava que as mulheres estavam tendo relações homossexuais. Não necessariamente. Agora, como era, vamos adentrar mais ainda em como
sociedade romana no tempo de Paulo. Alguém faz alguma ideia? Alguém gosta aqui de filmes antigos, medievais? Faz alguma ideia de como era a sociedade romana? A sociedade romana, ela era regada por diversos tipos de práticas idólatras, orgiásticas e pervertidas. Mas vocês com certeza conhecem o Deus Baco. Esse eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dele. Patrono das famosas bacanais. Mas pastor, nunca ouvi falar disso. Bom, eu trago aqui um escrito muito querido meu, uma pessoa muito querida minha, mestre Alexandre Feitosa, pastor Alexandre Feitosa. Grande abraço, que Deus abençoe. Ele escreveu o seguinte: as bacanais foram introduzidas em Roma a partir do sul da Península Itálica, por meio dos etruscos, povos cujas práticas sexuais eram caracterizadas pela forte permissividade. Grande parte dessas práticas foi assimilada pelos romanos, tanto em sua cultura como em sua religiosidade. Entre parênteses, e Teopompo, no 43º livro de suas histórias, diz ser costume dos etruscos partilharem entre si suas mulheres. Estas dispensam grandes cuidados ao seu físico e frequentemente se exercitam com os homens. Em suas reuniões sociais ou familiares, eis como procedem. Eles coabitam muito decididamente com mulheres, porém, ainda mais o fazem e com maior deleite com rapazinhos e adolescentes. A prática romana era muito liberal no aspecto da escravidão. Ao homem era permitido ter escravos. E existia uma prática que Paulo sabia, tinha consciência, porque todos sabiam na época. Existiam os escravos que eram comprados para satisfazer os desejos sexuais e pervertidos dos seus donos. Geralmente eram adolescentes, jovens ainda entrando no que hoje nós chamaríamos de adolescência, entrando na puberdade. Esse tipo de abuso, esse tipo de violência, Paulo sabia. Era conhecido. Vamos continuar. Tito Livio transcreve o depoimento de uma antiga cortesã chamada Hispala às autoridades romanas. A cortesã conhecia bem os ritos dionisíacos. Quem era Dionísio? Dionísio é o mesmo deus Baco, pois em tempos anteriores os havia presenciado. Ela começa: o templo citado era, ao princípio, reservado às mulheres, não se admitindo ali homens. Havia 3 dias a cada ano, especialmente destinados a se efetuarem as iniciações. Muitas mulheres casadas haviam assumido por turnos funções de sacerdotisas. Até que lá um dia, certa mulher da campanha alterara todo o ritual, por ordem dos deuses imortais, segundo alegava. E começara iniciando 2 homens, seus próprios filhos. Depois que os ritos passaram a ser franqueados a todo mundo, sendo desde então assistido tanto pelos homens como pelas mulheres, e que já aí a sua licenciosidade se exacerbava sob as trevas da noite, não houve ação vergonhosa ou criminosa de que se exibissem os fiéis. Os homens então eram
preocupados de atos mais imorais que entre eles mesmos do que as próprias mulheres. E aqueles que se debatessem para não se verem desonrados ou que se mostrassem lerdos na ação de infligir a outros a desonra, eram abatidos na área dos sacrifícios, como animais de corte. Estes eram os que se haviam recusado, seja a prestar juramentos do preceito, seja a se acumpliciarem dos crimes cometidos, seja a se deixarem violar. O caso é que tal sociedade contava com uma enorme lista de membros, quase que a metade de toda a população, e entre esses viam-se homens e mulheres de nobre nascimento. Era esse o panorama. Todo tipo de perversidade estava presente. A sociedade estava contaminada com ações pervertidas, imorais, onde havia todo tipo de malícia envolvida. Quando você confronta esses dados com Romanos 1, você entende o contexto. Essas características perversas não são intrínsecas ao homoafetivo, nem são intrínsecas ao heteroafetivo de hoje. Mas na sociedade romana, especificamente, esse era o panorama. Todos estavam misturados nessas práticas libertinas, ritualísticas, idólatras, promíscuas. A reprovação de Romanos 1, que não é sequer uma reprovação, ela não é genérica, ela é pontual, é um chamado, um alerta para que você não viva uma vida promíscua, para que você não viva uma vida hedonista. Sabe o que é hedonista? É viver para o prazer. Quando você se entrega aos mais diversos tipos de prazeres da carne, você também se entrega a todo tipo de abominação aos olhos do Senhor. Não importa se você é heterossexual, não importa se você é homoafetivo. O J. Hare Ellis, ele é autor desse livro aqui, que em português foi traduzido Sexo na Bíblia, Novas Considerações. Esse senhor, ele é pastor presbiteriano, estudioso e pesquisador da Universidade de Michigan, teólogo presbiteriano, pastor ordenado, um coronel do exército americano aposentado e professor aposentado de filosofia, teologia e psicologia. Ele não é homossexual, ele é heterossexual, mas é um homem iluminado pelo Senhor, que tem um compromisso com a verdade, não tem compromisso com perpetuar a mentira para não perder fiéis, não tem rabo preso para manter os fiéis ali, ter que divulgar mentiras que oprimem. Porque esses indivíduos, meus queridos, se estudam teologia, eles sabem disso aqui que nós estamos estudando agora. Não é diferente, é a mesma Bíblia. São os mesmos dados históricos. Mas muita gente, movido pela ganância, porque se você perde membros, se você fala a verdade, você pode perder membros. Se você perde membros, você perde o quê? Você perde verba na sua igreja. Então perpetuam mentiras, mesmo sabendo da verdade. Mas de Hare Ellis não. Então ele escreveu nesse livro dele o seguinte: assim sendo,
Paulo não aborda a questão da orientação homossexual em Romanos 1 e não lista o comportamento homossexual dentre os pecados mortais de uma vida ímpia que merecem a morte. Pelo contrário, ele descreve comportamentos sexuais anormais, tanto em homens quanto em mulheres, hétero e homossexuais, como doenças e distorções humanas que vão contra a natureza e como resultados da subversão da verdade de Deus, evidente na criação. Uma vez que na cultura helenista a noção de orientação sexual interior não era conhecida nem considerada, muito menos a questão se ela era inata, desenvolvida ou ambientalmente induzida, o comportamento homossexual era considerado como uma prática de pessoas heterossexuais que o praticavam por causa de rituais culticos ou por diversão. Sexo recreativo. Tenho minha esposa, mas faço sexo com outros homens só para obter prazer momentâneo. Não sou gay não. Não sou gay não. Não sou homossexual. Deus me livre. Esse pessoal aí tira tudo que morrer. Mas eu sou homem que faço sexo com minha esposa, tudo mais. Agora esses aí, afeminado. Essa prática é uma prática pagã, é uma prática abominável. Esse tipo de sexo é o sexo que Paulo se referia em Romanos 1, contra a natureza. A natureza dele não é homoafetiva. Ele só está fazendo sexo sem compromisso, pelo prazer. Uma prática hedonista. Tanto naquele tempo, como nos tempos de hoje, as mesmas abominações de antes, aos olhos do Senhor, são as mesmas abominações de hoje. Está me entendendo? Você está me entendendo? O Senhor recebe todos os homoafetivos do jeito que estão, como Ele recebe os heterossexuais do jeito que estão, mas todos são convidados a viver em novidade de vida. Todos são convidados a sair das práticas promíscuas. Se você é homoafetivo, guarde o seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Se você é lésbica, guarde o seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Espere o dia que você vai encontrar a mulher da sua vida, que você vai fazer uma aliança com ela e vai constituir família e vai criar seus filhos e fazer dessa sociedade um lugar melhor para elas. Se você é homoafetivo, se você é gay, guarde o seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Guarde-se para o dia que você vai encontrar a pessoa com que você vai se aliançar e juntos vocês vão constituir família, criar seus filhos e fazer dessa sociedade, dessa nação, um lugar melhor para elas. Essa é a ordem do Senhor. Coloque-se de pé.